Salve, salve, turma. E aí, tudo na paz? Bora pra correção de hoje? Sim? Então vamos nessa. Bem, gente, olha só. Hoje eu vou fazer a correção com vocês, tá? Do livro, do nosso capítulo 4, que fala sobre figuras geométricas espaciais. Belezinha? Então vamos lá. Esse capítulo ele começa na página 102, tá? Então ela tem uma descrição das figuras geométricas, que são as figuras geométricas espaciais, tá? Que são aquelas que têm profundidade, são aquelas que dá sempre para a gente montar ela num 3D, tá? Ela tem três dimensões, tá? Até agora vocês aprenderam dimensões em duas dimensões, no R2, tá? Onde eu tenho uma base e uma altura. Agora eu tenho uma base, uma altura e uma profundidade, tá? Beleza? Então vamos à correção. O primeiro exercício, tá? Ele vem na página 106, tá? Então ele está dizendo assim, ó: associe cada objeto à figura geométrica espacial que ele lembra, tá? Indicando com a letra correspondente, tá? Então isso daí tem que ficar firme na cabeça de vocês. Por exemplo, quando a gente fala em um quadrado, a gente já tem logo uma ideia do que é um quadrado, já vem à cabeça. Um triângulo, um retângulo, um círculo, tá? Beleza? Agora, quando eu falo um cubo, um poliedro, tá? Um paralelepípedo, uma pirâmide. Então a pirâmide dá pra gente associar bem rápido, tá? Mas os outros é justamente nesse capítulo que a gente estuda, tá? Então vamos lá. Então, A, tá? Eu tenho uma figura que ela é formada por vários retângulos, tá? Então, a letra A ficaria no terceiro quadradinho, tá? A B, muito fácil, né? No último quadradinho. A C, no segundo quadradinho. A D, no quarto quadradinho, tá? E a E no primeiro, é um cubo. Um cubo ele é formado por quadrados, por faces quadrangulares, tá? Beleza? 2. Classifique cada uma das figuras geométricas espaciais em poliedros ou não poliedros, tá? Vocês viram que é a junção, a poliedro é a junção de quê? De figuras geométricas planas, tá? Que formam face, tá? Face, vértice e arestas. Beleza? Então a gente pode ver que a primeira é um poliedro. Letra A é um poliedro, tá? A B não é um poliedro, tá? A C não é um poliedro e a D é um poliedro, tá? Então, indo lá para a página 107, na questão 3, ele diz o seguinte, ó: classifique em poliedro ou não poliedro a figura geométrica espacial correspondente a cada uma das planificações abaixo. O que é a planificação? É você pegar uma caixa, você pegou uma caixinha e abriu ela. Ela não ficou um papel plano? Aí depois você monta ela toda direitinho, ela vira uma caixa. A planificação é quando você desmonta essa caixa, tá? Você abre ela. Tá? Então a gente vai abrir as figuras. Quando falar em planificação, significa em trazer para o mesmo plano. Tá? Então a gente vai separar ela. Vai separar não, vai desmontar. Tá? Então a primeira está desmontada. Se a gente for montar ela, ela vai dar um poliedro sim. Tá? A segunda, a B, ela vai dar um cilindro se a gente montar ela. Tá? Então ela não é um poliedro. E a terceira vai dar uma pirâmide. Tá? De base triangular. Então é assim, um poliedro. Tá? 4. O professor do sétimo ano distribuiu alguns objetos na mesa. Aí tem lá um globo, uma antena de TV antiga, que nem é da época de vocês nem devem conhecer esse tipo de antena. Tá? Um cubo mágico, uma bolinha, um cone, dois cones, pirâmide, um octaedro e vamos embora. Tá? Depois pediu aos estudantes que os separassem em 5 grupos, de acordo com a figura geométrica espacial que cada um lembra. Tá? Qual objeto eles devem colocar no mesmo grupo? Tá? Beleza? Eu colocaria a casquinha de sorvete e o chapéu de aniversário. São 2 cones. Sim? Colocaria no mesmo grupo.
E quem você colocaria no grupo da pirâmide, da antena de TV? Olha lá, eu tenho uma pirâmide, né? A antena de TV é uma pirâmide. Então eu colocaria o que? A pirâmide azul, tá? Eles fazem parte do mesmo grupo. A 5 é livre, tá? Então desenhe dois objetos de seu dia a dia que lembrem figuras geométricas espaciais, tá? Então não vale desenhar um quadrado, um retângulo, um círculo. Tem que desenhar um objeto. A gente pode desenhar um cubo, que é um dado, um dadozinho de jogo que a gente joga, tá? Uma caixa, uma bola. Cuidado, desenhar uma bola, não desenhar um círculo, tá? Um círculo é uma argolinha, tá? Simplesmente um papel redondinho. Agora uma bola, ela tem profundidade, ela tem interior, tem lá de dentro, lá de fora, tá? Aí com vocês. Beleza, aí ele entra na explicação dos poliedros, tá? Na página 108, tá? Lembrando e repetindo, o poliedro ele tem que ter vértice, face e arestas, tá? Ah, Flávio, como é que a gente chega a esses valores? Simples, é só você colocar o vértice mais a face, ele vai ser sempre igual a aresta mais 2, tá? Lembra, tem que estar na cabeça. Vértice mais a face, ela tem que ser igual a aresta mais 2, tá? Então a gente tem lá, ó, uma caixa de presente, um tijolo, tudo isso são poliedros, tá? Uma pirâmide, a pirâmide de base triangular, de quadrangular, tá? De pentagonal, base pentagonal e lá vai, tá? A diferença do pirâmide por prisma é porque o prisma, tá? Ele vai ter uma base e vai ter um teto. A pirâmide ela tem a base e ela não tem um teto, ela tem um pontinho, que a gente vai chamar de vértice superior. Beleza? Na figura, no quadrinho amarelo da página 108, dá pra gente verificar isso, né? Dá pra gente ver. Olha lá, a diferença de um prisma para uma pirâmide. Tá? Então vamos lá. Aí ele diz, ó, além disso, a gente tem prismas retos. O que são os prismas retos? São os prismas que os ângulos eles possuem ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. Tá? Oblíquos, o que são oblíquos? Que eles possuem o que? Ângulos maiores, ângulos internos maiores e menores que 90 graus. Tá? Temos pirâmides retas, tá? Possuem ângulos de 90 de acordo com a altura. A altura, lembra da vértice? Ela toca ângulos de 90, tá? E as oblíquas, tá? Sempre em relação à altura, tá? Belezinha? Os prismas em relação à aresta, tá? As pirâmides em relação à nossa altura. Gente, eu preferi não escrever nada porque eu obrigo vocês a estarem acompanhando o livro comigo, tá? Esses exercícios já foram feitos tem um tempinho, a gente só está corrigindo. Vamos lá. Então, página 110. Vamos lá. Ó. De acordo com a quantidade de faces, nomeie cada um dos poliedros a seguir. Então, beleza. A primeira, eu tenho uma base triangular, tá? Uma vértice em cima. Então, eu tenho o quê? Quantos lados? De acordo com a quantidade de faces. Então, quantas faces eu tenho? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4, tá? É um tetraedro. Sim? Beleza? Vamos lá, B. Eu tenho 4 em cima, 4 embaixo. Somando 4 com 4 dá 8. Então eu tenho um octaedro. Tá? É um poliedro de 8 faces. C. Eu tenho outro octaedro. Tá? Esse octaedro, ele tem também 8 faces. Tá? Não esquece da parte de baixo, que a gente chama de base. E a D, um hexaedro. Por quê? Porque tem 6 faces. Um dadinho é um hexaedro. Tá? Ok? Por quê? Porque tem 6 faces. Vamos lá. Aí embaixo, pontinho. Qual desses poliedros não é um prisma nem pirâmide? O B, né? Que ele é a junção de duas pirâmides. Ele não é um prisma nem uma pirâmide. O primeiro é uma pirâmide, tá? O segundo não é nenhum nem outro. O C é uma pirâmide, tá? Uma pirâmide de base
com base 7, tá? E o hexaedro é um prisma, tá? Vamos lá, 3. As planificações a seguir são de prismas e de pirâmides, tá? Para cada uma delas, escreva o nome da figura geométrica espacial correspondente, tá? Bem como as respectivas quantidades de faces, vértices e arestas, tá? Face é a cara, tá? Arestas é aquele ladinho, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem uma caixinha. Aqui, ó. Tem. Tá vendo isso daqui? Isso aqui, tá? É um prisma. Isso aqui, ó, tá vendo aqui? É a aresta. Isso aqui é a face, tá? Esse cantinho aqui, tá? Esse cantinho, tá vendo aqui? É o vértice. Então tem a aresta, tá? Tenho a vértice e tenho a face. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele é um prisma, tá? Parece um hexaedro, né? Porque ele é um hexaedro. Tem que 6 lados. Beleza? Vamos lá. Então a é uma pirâmide reta, tá? De base o quê? Triangular, tá? Ela tem o quê? Vamos lá ver? É só a gente ver quantas folhinhas a gente vai dobrar aí. 4, né? Então ela tem 4 faces. Essas faces, elas vão gerar pra gente o quê? 4 vértices. Então vai me gerar o quê? 6 arestas. Na dúvida, lembra que eu falei? Face mais vértice é igual a aresta mais 2. Então vamos supor, eu sei a face e sei a vértice. Vai ficar 4 mais 4. É igual a algum número que somado a 2 vai dar 8. Qual número somado a 2 vai dar 8? 6. Então eu tenho 6 arestas. Belezinha? B. Prisma reto de base triangular. Tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Tá? Quantas vértices? 6 vértices e 9 arestas. Tá? Ah, Flávio, como é que você vê isso rápido? Treino, tá? Não adianta. Se for ver uma vez, vai ficar com dificuldade. Tem que treinar, tá? Por isso que eu pedi essa atividade para vocês identificarem, para vocês buscarem uma figura, para vocês explicarem o que é uma vértice, uma aresta, uma face, tá? É treino. O importante é treinar sempre. C. Pirâmide reta de base quadrada, tá? Eu tenho 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. Na dúvida, joga na fórmula, tá? Vértice mais face é igual a aresta mais 2, tá? D. D é mais fácil colocando na fórmula, tá? Vértice mais face é igual a aresta mais 2, tá? Ele vai dar um prisma reto de base hexagonal, tá? Tem 6 lados ali. Então ele vai me dar 8 faces, 12 vértices e 18 arestas. 4. Cada ficha traz o desenho da base e apresenta 2 informações a respeito de um prisma ou de uma pirâmide. Classifique essas figuras. É para dizer se ela é um prisma ou uma pirâmide, tá? Então ele tem o quê? Uma quantidade de arestas, tá? De 14. Então é uma pirâmide. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dessas 7 vão sair mais 7. Tá? Vão sair mais 7. Desenhando para cima, vai sair mais 7. Se eu colocar um teto envolvendo, vai ser mais 7. Aí ficaria o quê? Ficaria 21, então não é ele. Tá? Agora, se eu tenho 7 embaixo com 7 arestas e num pontinho, então eu tenho uma pirâmide. Tá? Quantidade de vértices, 8. Na B, tenho 4 embaixo, mais 4 em cima. Então teria o quê? Um prisma. Tá? C, quantidade de faces, 4.
Quantidade de faces, 4. Tenho, olha, 1, 2, 3 e a base, 4. Tá? E a D, quantidade de arestas, igual a 18. Joga lá na formulazinha, a gente vai descobrir o que é um prisma. Tá? 5. A união de uma pirâmide de um prisma de bases iguais resulta em outra figura geométrica. Tá? Conforme é representado abaixo. Tem lá. Qual é a quantidade de faces, arestas e vértices da pirâmide? Eu tenho 7 faces, 12 arestas e 7 vértices. Tá? Só contar lá. Ah, Flávio, como é que você sabe? Tá? Treino. Treinei bastante. Tá? Mesmo assim, qualquer dúvida joga na fórmula. Se bater um lado igual ao outro, tá certo. Se não bater, tá errado. Tá? Do prisma, 8 faces, 18 arestas, mais 12 vértices. Tá? Vamos fazer a prova real? Beleza. Ó, vértice mais face, 12 mais 8, dá 20. Então, a aresta mais 2 tem que dar 20 também. Deu? Então tá certo. Os dois lados deu 20. Tá? E da figura geométrica espacial resultante dessa união? Tá? Aqui me gerou o quê? Estou contando, tá? 13 faces, 24 arestas e 13 vértices. Sim? B. A figura geométrica espacial obtida nessa união é um poliedro? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Porque sua superfície ela é formada por polígonos regulares. Não estou vendo nada de irregular ali. Olha lá, tem pirâmides, tem retângulos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A base de um hexágono. Então sim, é um poliedro sim. Tá? C é uma resposta pessoal, tá? A quantidade de faces, arestas e vértices da figura obtida é respectivamente igual à soma da quantidade de faces, arestas e vértices do prisma e da pirâmide. Em sua opinião, por que isso aconteceu? Tá? É uma resposta pessoal. Eu gostaria realmente de ver, eu vou abrir, tá, os exercícios de vocês para ver a opinião de cada um. Por que vocês acham que isso aconteceu? Isso aí. Me diz aí. Tá? Beleza, 6. A seguir estão representados um prisma reto e outro oblíquo, uma pirâmide reta e outro oblíquo. Ligue cada um desses poliedros à ficha correspondente. Então vamos lá, prisma oblíquo. Isso, a última figura, tá? Pirâmide reta, terceira figura. Prisma reto, primeira figura. E o pirâmide oblíqua, segunda figura. Sim? Gente, lembrando que esse capítulo é um capítulo mais de percepção, tá? De conhecimento matemático. As contas mesmo, os cálculos mais complexos, a gente vai fazer mais à frente, da forma que vocês forem ganhando o novo grau. No 7º ano, a gente tem um contato para conhecer os poliedros. Então é isso mesmo, tá? No 7º ano a gente tem pouca conta quando a gente estuda poliedro, tá? Mas isso tem que ficar muito firme na cabeça de vocês, porque mais para frente, principalmente lá no ensino médio, a gente vai fazer alguns cálculos em cima desses valores, para achar ângulo, para achar vértice, para achar arestas, faces, tá? E em figuras espaciais um pouquinho mais complexas. Então, por isso que é bom, essa parte teórica está muito firme na cabeça, tá? Vamos lá. Então, estamos na 112, tá? Agora responda as seguintes questões. Qual é o formato das faces laterais dos prismas retos e do prisma oblíquo? Tá? Reto, ângulo reto, tá? Eu tenho um ângulo retângulo, tá? Ou seja, um ângulo de 90 graus. Isso daí vocês já viram em desenho geométrico, tá? E do prisma oblíquo? O quadrilátero qualquer. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo. Belezinha? B. Qual é o formato das faces laterais da pirâmide reta? E depois a do oblíquo. Tá, deixa eu ver. A face lateral da pirâmide reta, olha lá, eu tenho um triângulo isósceles. Um triângulo com dois lados iguais, tá?
E da oblíqua? É um triângulo qualquer, tá? Pode ser escaleno, tá? Não tem problema. 7. Em cada item são representadas 3 vistas de um poliedro, tá? Eu tenho a vista superior, vista lateral, frontal e lateral. Tá? Em cada item são representadas 3 vistas de poliedro. Tá? Classifique cada poliedro em prisma ou pirâmide e determine a quantidade de faces, tá? Vértices e arestas que ele tem. Então na A eu tenho uma vista superior, é você olhando de cima. Você chegando aqui, ó, opa, olha de cima. Vista frontal, olhando de frente. Vista lateral, olhando de ladinho. Tá? Então a gente tem o que? Uma pirâmide. A vista superior é maravilhosa, né? Dá pra gente ver bem isso. É uma pirâmide. Então, uma pirâmide, nesse caso aqui, ó, ela tem 1, 2, 3, 4, não esquece do fundo. Então ela tem o quê? 5 faces. Aí vértices são os cantos. Quantos cantos ela tem? 1, 2, 3, 4 e aquele cantinho de cima. 5 também, tá? E arestas, é só você colocar 5 mais 5 é igual a... Bota um valor de x, bota x. X igual a x mais 2. Aí você acha o valor de x, tá? Ou você vê assim, 5 mais 5 é igual a algum número que somado a 2 tem que dar 10. Qual número somado a 2 dá 10? 8, tá? Então fica 5 faces, 5 vértices e 8 arestas, tá? B de bola. Prisma. Dá pra gente contar aí, né? Ele é um prisma, tá? Por quê? Porque eu não estou vendo nenhuma ponta, tá? Eu tenho a minha vista frontal e lateral, a gente está vendo que ele não afunila, ele está assim, ó. Vi de frente, a base é aqui e o teto é aqui também, ó. Então ele é um prisma. Se ele fizesse isso, seria uma pirâmide, ele faz isso aqui. Então ele é um prisma, tá? Beleza? Então ele é um prisma, onde ele tem o quê? 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Tá? Só fazer a continha aí, tá? Belezinha? Vamos lá. 7. 7 a gente já matou agora, né? Vamos lá. 8. Um artesão cortou em 2 partes um pedaço de madeira em forma de prisma, tá? De prisma reto de base hexagonal, ou seja, a base tem 6 lados, como indicado nas imagens. Quantas faces, vértices e arestas tem a figura geométrica? Tá? A peça original antes do corte ele tinha 8 faces, 12 vértices e 18 arestas. Contei, tá no dedo aqui. Se eu não conseguir contar, joga na formulazinha. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Tá? Você vai jogar 2 valores que você sabe e vai calcular o último. Tá? Porque isso é para quem tem fé. Tem que ter fé. Tá? Mas para você poder praticar a tua fé, tem que exercitar. Tá? B. A peça 1, ele tirou o quê? Cadê a peça 1? Ele cortou no meio, né? Então ele tem o quê? 8 faces, 10 vértices e 16 arestas. Ele cortou, tirou as arestas, né? E a peça 2, 5 faces, estou contando, tá? Ó, uma na frente, uma em cima, uma na lateral, outra na lateral, 4, né? Não pode esquecer do fundo. Então tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Tá? 9. Das planificações apresentadas, apenas uma não se refere a um cubo cujas cores das faces estão dispostas na mesma posição. Assinale com um X. Beleza. Ó, a primeira, o verde nunca vai. Deixa eu ver. Eu vou formar um cubo na A. Na C eu consigo formar um cubo. Na B eu não consigo formar um cubo. Vai ficar uma folhinha. Vamos supor, se você dividir isso em folhinhas e for juntando, ele não fecha bonitinho, tá? Ele vai ficar o quê? Uma parte vai ficar aberta, porque essa parte aqui, por exemplo, vai ficar em cima da outra. Então ela fica aberta. As outras sim.
As outras, se a gente juntar direitinho, a gente consegue. Então, 9 é... Vamos marcar a letra B. Tá? Tranquilo? Prismas e pirâmides de canudos e barbantes. Vamos lá. A. Com base na estrutura que representa o prisma reto, é possível obter um prisma oblíquo sem alterar as medidas das arestas? Sim, né? Só muda a angulação. Aqui, ó. Tem isso aqui, faz assim, ó. Mudei as medidas dos lados? Não, peguei vários canudinhos e só fiz um pouquinho mais deitado. Mudei o ângulo e não o tamanho do canudo. Tá? B. No caso da pirâmide reta, é possível obter uma pirâmide oblíqua sem alterar as medidas das arestas? No prisma, sim. Na pirâmide, não. Olha só a pirâmide. Se eu for deslocar, ó, ele faz isso aqui. Ele se desloca, mas não altera a medida. Agora, para aumentar, para eu ter... É porque tá espelhado o vídeo para mim, aí tá complicadinho aqui. Beleza, tem essa pirâmide aqui. Tá? Ela é oblíqua. Ela é reta. Para eu ter uma oblíqua, eu tenho que diminuir, ó, esse cara aqui. Tem que diminuir uma aresta. Tá? Então B não, tá? Tranquilo? Sim? Então por hoje é só, pessoal. Eu vou deixar... minha intenção é passar esses exercícios para vocês. Eu acho que eu já até passei, mas eu vou ter que ver no meu controle depois. Tá? Não, vamos lá. Vamos terminar a 114 e a 115. Tá? Vamos terminar a 114 e 115. Vocês vão fazer a leitura da 114, tá? E a gente vai fazer a atividade da página 115. A primeira, tá? Ela diz o seguinte: complete quadro. Lembra da formulazinha que eu expliquei para vocês, né? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então, beleza. Prisma de base hexagonal. Então, eu tenho 12 vértices. Quantas faces eu tenho? É simplesmente, eu tenho 12 mais a quantidade de faces que eu não tenho, e arestas, 18 mais 2. 18 mais 2 igual a 20. Qual o número somado a 12 dá 20? Isso aí, 8. Então eu tenho 8 faces. Viu? Molezinha, gente. O próximo, eu tenho arestas. 6 mais 2. Dá quanto? Dá 8. Então qual o número somado a 4 dá 8? 4. Então eu tenho 4 vértices. Tá? Isso daí vai me dar uma pirâmide de base triangular. Próximo. Eu tenho vértice mais face. Tenho 16 mais 10, dá 26. Qual o número somado a 2 dá 26? 24. Tá? Então marca lá 24. E a última linha. Pirâmide de base eneagonal. Tá? De base com 9 lados. Só falei porque é nova, tá? Então vamos lá. Ele te deu 10 vértices e 18 arestas. 18 arestas mais 2 dá 20. Qual o número somado a 10 do vértice vai dar 20? 10. Então tem 10 faces. Viu, gente? Vira uma brincadeira. A partir do momento que você entende, vira brincadeira. Tá? Vamos lá. Veja o questionamento feito por Silas. Qual é o nome do prisma que satisfaz a relação V mais F é igual a mais 2? Ou seja, vértice mais face é igual a aresta mais 2. E tem 24 arestas e 16 vértices. Opa, vamos lá. Se ele tem 24 arestas, tá? Então vai ser 24 mais 2 dá 26. Qual número somado a 16 vai dar 26? 10. Tá? Então eu tenho 10 faces. Isso aí, gente, muito fácil, né? Então tem 10 faces. 3. As fichas a seguir trazem informações a respeito de pirâmides. Tá? Complete as fichas com os valores adequados e escreva o nome da pirâmide a que ela se refere. Vamos lá. Eu tenho 6 vértices. Tá? Se eu tenho 6 vértices,
eu vou ter 6 faces. 6 mais 6 igual a 12. Qual número que somado a 2 dá 12? 10. Então eu vou ter 10 arestas. Isso daí vai me dar uma pirâmide de base pentagonal. 2. Ele te deu 10 faces. Tá? Então eu tenho... Se eu tenho 10 faces, eu vou ter o quê? Eu vou ter 10 vértices. Tá? Vértices e faces geralmente, tá? Possuem o mesmo valor. Geralmente, não sempre, tá? Não sempre. Na questão anterior a gente viu exemplos que não possuem, tá? Geralmente a pirâmide sim, o prisma não, tá? Pirâmide apresenta sim a quantidade de faces e vértices iguais. Pirâmide, prisma não. Vamos lá. Então eu tenho 10 vértices, 10 faces, dá 20. Qual o número somado a 2 dá 20? 18. Isso aí. Já entenderam o esqueminho, né? 3. Eu tenho 8 vértices, 8 faces, tá? Então, qual o número 8 mais 8? 16. Qual o número somado a 2 dá 16? 14. Então, tenho 14 arestas. Próximo, eu tenho 4 faces, então tenho 4 vértices, tá? Porque eu vou fazer uma pirâmide. Tá? Ele falou pirâmide, então se ele falou pirâmide, eu sei que a quantidade de vértices é igual à quantidade de faces. Então, se eu tenho 4 faces, eu terei automaticamente 4 vértices. Por quê? Porque é uma pirâmide. Tá? Então, 4 mais 4, 8. Qual número somado a 2 dá 8? 6. Tá? Então, fica 4, 4, 6 na última. Vamos lá. 4. Determine a quantidade de vértices, faces e arestas de cada poliedro a seguir e verifique se a relação V mais F igual a A mais 2 é válida. Na primeira, sim, né? Bateu os valores. Na segunda, sim, bateu os valores. Na terceira também sim. B, sim. D, sim. E F, sim, ou seja, ele sempre vai bater. Tá? 5. No quadro a seguir estão representadas a quantidade de vértices e faces de alguns poliedros. Tem vértices e faces. Aí eles perguntam: associe a quantidade de vértices e faces do poliedros A, B, C, D ao poliedro abaixo correspondente. Depois escreva a quantidade de arestas de cada um deles. Beleza. Então, se eu tenho 4 vértices, é só a gente contar lá. 1, 2, 3, 4. Então, o primeiro ele tem 4 vértices e 4 faces, né? Beleza? 4 mais 4, 8. Qual o número somado a 2 dá 8? 6. Então, a primeira figura é a letra A com 6 arestas. Tá? Os 3 próximos eu vou falar só o gabarito, mas vocês vão desenvolver isso em casa, tá? A segunda figura de um cubo é correspondente à letra D de dado, tá? E possui 12 arestas. A terceira figura, tá? Corresponde à letra C e possui 9 arestas. E a letra B, a última letra B, tá? E possui 8 arestas. Belezinha, gente? Tranquilo? Sim? Então essa foi a nossa mensagem do dia, tá? Essa foi a correção. As outras páginas eu vou deixar porque eu quero dar um pouquinho de mais tempo para vocês tentarem fazer em casa. Belezinha? Não se esquecendo que essas atividades valem ponto, então preciso que vocês me enviem sempre no dia posterior. Se vocês tiveram aula hoje, o que eu pedi hoje é para você me entregar na próxima aula, e assim sucessivamente, tá? Flávio, posso entregar no mesmo dia? Não, porque aí eu não consigo gerar nota de vocês, tá? Então eu programei o ambiente virtual para isso, tá? É D mais um, sempre mais um dia de aula, tá? Isso daí facilita e resolve nossos problemas. Você pode ficar sem internet, você pode ter algum problema de não poder assistir aula por exemplo, na terça de manhã, e não tem problema, você ganha tempo para resolver. Se eu colocar o envio no dia, tá? Eu não consigo ajudar vocês caso vocês tenham algum problema. Então, tá? Isso foi pensando em vocês. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas depois vai dar tudo certo. Tá bom? Então, grande abraço, beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!